Fala galera, chegamos ao nosso 10º episódio do nosso estudo A Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses e hoje nós vamos meditar sobre o tema, o testemunho do Apóstolo Paulo. Está lá no capítulo 3, do versículo 12 ao 21. No capítulo 1 dessa carta, nós vimos o Apóstolo Paulo apresentando a supremacia de Cristo. No capítulo 2, nós vimos o Apóstolo Paulo apresentando a primazia de Cristo. E no capítulo 3, ele apresenta a sua biografia. Ele lança luz sobre o seu presente, do versos 12 ao 16, e ele aponta para o seu futuro, dos versos 17 ao 21. Ele abriu mão dos seus valores passados e até aquilo que havia conquistado enquanto cristão para poder avançar em busca de mais, de ter mais experiências, de poder viver aquilo que Cristo tinha para ele. Então vamos ler aqui o texto e depois nós vamos entender 3 verdades ali, 3 aspectos que vão nos ajudar a crescer enquanto cristãos. Paulo como atleta, Paulo como pastor e Paulo como cidadão do céu. Nós vamos trazer para a nossa vida, eu e você, como atleta, como um pastor líder e como um cidadão do céu. Vamos ler o texto? Não que já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também nisso Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam também meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, e segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar-se todas as coisas. Glória a Deus por esse texto. Então nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, do versículo 12 ao 16, se apresentando como um atleta. O apóstolo Paulo ele tinha capacidade de olhar as circunstâncias sociais, o contexto de vida ali, o que acontecia na comunidade e trazer aprendizagens espirituais para a sua vida. A cidade de Filipos fica na Grécia. E a Grécia nós conhecemos os famosos Jogos Olímpicos, né? Que tiveram ali a sua origem, né? Então Paulo ele se apresentou como um atleta correndo para aquilo que estava proposto diante dele, correndo para o prêmio da soberana vocação. Então ele se apresenta no seu presente como um atleta. E eu e você, enquanto cristãos, precisamos ter algumas características do atleta, porque o atleta precisa ter alguns elementos na sua vida. E o primeiro deles, ele precisa ter uma insatisfação santa. Nós precisamos estar insatisfeitos de uma forma santa. Como isso? Se você ver ali o versículo 12 e 13, você vai ver que ele, deixando para trás as coisas que já conquistei ou as coisas que ficaram para trás, aquilo não julgou ter obtido. Mas uma coisa ele fez, deixou aquilo para trás e prosseguiu para o alvo, né? Então precisa de uma insatisfação santa. Nós precisamos olhar para Cristo e olhar para a nossa vida. E aí sim, fazer aquele contraste e ver o quanto precisamos avançar. Certa vez eu estava compartilhando com um amigo a minha insatisfação com a minha vida devocional. Eu precisava e eu tinha convicção de que eu precisava crescer em oração e na paixão por aquilo. E eu compartilhando com esse amigo, ele falou, cara, mas isso que você está fazendo já é melhor do que muita gente, por que você está falando dessa forma? E eu falei, cara, porque eu não vou me comparar por baixo, eu vou olhar para quem está acima de mim e comparar. E existem muitas pessoas e existe também, quando você achar que você está melhor que todo mundo, que talvez é muito perigoso já, olhe para Jesus e você vai ver essa necessidade de avançar. No versículo 15 ali você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, nós que somos maduros. Não é uma contradição, mas assim, no contraste, comparando com Jesus, nós temos muito, mas muito do que crescer. Então nós precisamos de uma insatisfação santa
para podermos avançar. E depois de nós visualizarmos aquilo que precisamos avançar, crescer enquanto atleta, né, nessa analogia como cristãos, precisamos ter dedicação. Então nós vamos ver aquilo que precisamos crescer e vamos ter dedicação com isso. Porque se nós tivermos a insatisfação sem dedicação, isso só vai gerar dores de cabeça, vai gerar depressão, angústias, medos e uma vida estagnada, vai apenas uma acomodação. Então, após vermos isso, precisamos nos dedicar. E essa dedicação precisa de um outro elemento, que é de uma direção. O atleta, ele sabe para onde estar correndo, né? Nas Olimpíadas recentes, né, nós vimos o Usain Bolt quebrando recordes atrás de recordes. O homem mais veloz do mundo. E aí teve uma corrida que ele já percebeu que ele já tinha ganho ali, porque ele correu muito mais do que os seus adversários. E aí ele olhou para o lado. E esse olhar para o lado, as pessoas ali, o seu técnico, as pessoas que entendem da fisiologia, da dinâmica daquele esporte, falaram: olha, se você não tivesse olhado e tivesse continuado com os olhos fixos na linha de chegada, você teria batido esse recorde com muito mais louvor, com muito mais, assim, um âmbito muito maior de disparidade ali, com alguns segundos a mais. Mas por quê? Ele olhou para o lado. E o atleta, ele precisa ter uma direção. Ele precisa olhar para onde ele está correndo, ele precisa saber para onde ele está correndo. Nós não corremos a vida cristã sem uma direção. Nós precisamos saber para onde estamos correndo, né? E dentro dessa direção, nós precisamos cuidar para não se distrair. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que se distraíram. Vou citar dois. Sansão tinha como inimigo os filisteus. Dalila foi a sua distração e por causa da sua distração, ele perdeu o foco aonde ele deveria correr e ele ficou cego. Só você ler lá Juízes 13 ao 17. Outra pessoa que perdeu ali, que se distraiu e não olhou para o alvo, não tinha uma direção, foi Pedro, quando saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Ele tinha o alvo, Jesus. Enquanto ele tinha os seus olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele se distraiu e olhou para o lado, para a tempestade, ele afundou. O cristão precisa ter uma direção, ele sabe para onde estar correndo, tudo bem? E depois disso, nós precisamos ter uma determinação. O cristão, o atleta, ele precisa ter uma determinação. Não é qualquer dificuldade que vai nos derrubar, não é qualquer dificuldade que vai nos tirar do propósito do Senhor, não é qualquer dificuldade que pode tirar um atleta do seu desejo de vencer aquela competição, de chegar ao final, de conquistar. Nós precisamos ter determinação. Os obstáculos vão vir, as tempestades vão vir, mas nós vamos continuar firme em direção ao nosso propósito, com muita determinação. E aí vai exigir uma quinta característica, que é a disciplina. O cristão precisa ser disciplinado, né? Ele precisa, por muitas vezes, abandonar até aquilo que é lícito para a sua vida, para conseguir chegar ao alvo daquilo, para a meta, para a linha de chegada daquilo que Deus estabeleceu para ele. Então, tendo uma insatisfação santa, tendo uma dedicação em cima dessa insatisfação, tendo ali uma direção para onde você está correndo, uma determinação de não parar por qualquer coisa, nós vamos precisar ter disciplina. E a disciplina vai exigir, às vezes, de nós, tirar até coisas que são lícitas. Por exemplo, um atleta, ele não pode comer qualquer coisa que ele deseje, que a sua alma deseje. Por mais que ele tenha um desejo, isso não seja pecado, porque ele tem ali um objetivo, ele precisa de algo e ele vai ter que abrir mão. Então, o cristão, ele precisa ter disciplina. E essa disciplina, às vezes, você vai ter que abrir mão de coisas que são lícitas, não apenas pecados. Pecado eu vou nem cogitar aqui, porque é algo que nós não negociamos. Nós precisamos abrir mão disso, nós precisamos vencer o pecado com o fruto do Espírito na nossa vida, mas nós precisamos, às vezes, de disciplina para abrir mão daquilo que é lícito também, daquilo que nos dá prazer. Por vezes você vai ficar com vontade ali de maratonar no Netflix ali 8 horas, mas você vai ter que abrir mão daquilo para fazer algo em prol do reino. É pecado maratonar Netflix? Lógico que não. Mas você vai precisar de uma disciplina para conseguir correr em direção àquilo que Deus colocou. Segunda coisa que nós vamos ver é Paulo como um pastor. E aí eu queria que você pensasse em você como um líder, né? Porque todo cristão, ele gera influência. Toda pessoa, ela tem liderança. Toda pessoa é influente. Toda pessoa, de uma forma ou de outra, em algum momento vai liderar.
Então, Paulo como um pastor. Então, após vermos Paulo como atleta, vamos ver Paulo como pastor, né? Paulo, ele era um exemplo de doutrina, ou seja, dos seus ensinamentos, mas ele também era um exemplo de vida. Ele não era uma pessoa que falava e não fazia. Ele era uma pessoa que ensinava, mas a sua vida era respaldada pelas suas ações. O ensino que ele tinha era respaldado pelas suas atitudes, pela forma que ele vivia, né? E nós precisamos ter a nossa vida moldada pela doutrina cristã. E não a doutrina cristã ser moldada pelas nossas vidas, como muitas pessoas fazem hoje, né? Paulo, ele era um exemplo de ensino e de vida. E nós, enquanto cristãos, precisamos ser um exemplo de ensino e de vida. Paulo, ele tinha cuidado ali das suas ovelhas, né? Vocês vão ver que ele exortou e falou, tome cuidado com esses mestres. Eu escrevo a vocês até com lágrimas, né? Porque tinha falsos ensinos. Hoje, com o advento da internet, com o YouTube dando voz a muita gente, né? Tem muita gente fazendo ensinamentos no nome de Jesus que não são ensinamentos de Jesus. As pessoas falam em nome da Bíblia, mas não estão falando a Bíblia. E nós precisamos ter cuidado com isso. E como que nós vamos saber o que é falso e o que é verdadeiro dentro desses ensinos? Como que nós vamos poder saber dessas coisas? Eu vou exemplificar aqui para você uma história que eu ouvi de alguém. Uma pessoa que trabalha num banco, numa caixa lotérica, em algum lugar que mexe com dinheiro, eles não ficam se especializando em notas falsas. Eles conhecem bem aquilo que é verdadeiro e quando passa aquilo que é falso nas suas mãos, o dinheiro, eles reconhecem na hora. Então eu e você, enquanto cristãos, enquanto líderes, precisamos conhecer o que é verdade, para que quando aquilo que é falso se apresentar diante de nós, nós possamos olhar para aquilo e falar, isso não é um ensinamento de Jesus, embora eles estejam falando, entre aspas, em nome de Jesus. E aí a gente então precisa ter cuidado com esses falsos mestres, pessoal. Toma muito cuidado com quem você escuta hoje no YouTube, no Spotify. Tem muitas plataformas boas, mas tem muita gente que tem um falso ensino que as suas vidas não respaldam. Então, o apóstolo Paulo, ele era um exemplo de doutrina e de vida. E a terceira coisa que nós vamos ver nesse texto maravilhoso ali, do verso 17 ao 21, é o apóstolo Paulo como um cidadão do céu. Lembra? Um atleta grego, quando corria as Olimpíadas, já falei, ele era grego. Ele não corria as Olimpíadas para se tornar um cidadão grego, mas ele corria as Olimpíadas porque era um cidadão grego. Da mesma forma, nós não corremos a carreira cristã para alcançar a cidadania dos céus. Nós não corremos para alcançar a cidadania dos céus. Nós corremos porque somos cidadãos dos céus. Nós corremos porque somos cidadãos dos céus. O céu, ele não é o nosso destino apenas, ele também é a nossa origem. Nós estamos voltando para casa. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Se você não sabe, mas uma pessoa para ser embaixador de alguma nação, ele precisa ser natural daquela nação. Por exemplo, uma pessoa americana, ela não pode ser embaixador da China. Ela não pode ser embaixadora da China. Por quê? Porque ela não tem a cidadania chinesa. Da mesma forma, nós só podemos ser embaixadores do reino de Deus porque somos cidadãos dos céus. Então, apóstolo Paulo como um cidadão dos céus, eu e você como cidadão dos céus. O céu não é apenas o nosso destino, mas ele também é a nossa origem, ele é a nossa pátria. E nós temos que viver aqui na terra com a cultura do céu. Quando nós oramos ao Senhor, né? Venha o teu reino, nós estamos falando assim, venha o teu governo, venha aquilo que tem no céu aqui na terra. Nós temos que viver aqui na terra com a cultura do céu. Nós não podemos viver aqui de uma forma mundana qualquer, sem uma representatividade do céu. Nós precisamos expressar na terra aquilo que tem no céu. E aí, Paulo, como cidadão dos céus, nós temos algumas esperanças, né? Eu e você, como cidadãos dos céus, ele apresenta algumas esperanças para nós. Primeiro, Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é o nosso Salvador. Ele está à destra de Deus Pai no governo da humanidade. Ele é a razão da nossa esperança. E a terceira coisa que nós vemos dentro de um cidadão do céu é que a glorificação, a volta de Jesus e a nossa glorificação é a nossa certeza. E por isso nós podemos nos alegrar. E quando eu falo
de Jesus como a nossa esperança, não é uma esperança de uma possibilidade, mas é uma esperança de algo concreto, algo que vai acontecer, tá bom? Então, que Deus guarde essa palavra no teu coração. Lembre dessas figuras. Paulo como um atleta, nós falamos ali 5 características. Um atleta precisa ter uma insatisfação santa para sempre querer evoluir, ele precisa se dedicar, ele precisa ter direção para onde está indo, ele precisa ter determinação e ele precisa ter disciplina. Paulo como um pastor, como um líder, eu e você como pastor, como líder, porque nós vamos exercer essa liderança de alguma forma, em alguma dimensão, durante a nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com quem nós ouvimos, mas nós precisamos ser um exemplo de doutrina e de vida. As nossas ações devem ser respaldadas pelo nosso caráter, pela nossa vida. Uma oração que eu sempre faço é: Deus, que o meu ministério, que os meus talentos nunca sejam maior do que o meu caráter, porque isso seria uma tragédia. E terceiro, nós vimos Paulo como um cidadão dos céus. Jesus Cristo é a nossa esperança e a glorificação é a nossa certeza. O céu é a nossa pátria. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.